Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto muito especial. O espectador não é neutro. O espectador é a alma do cinema. É o motivo para o qual o cinema existe, para o qual os filmes são produzidos. Porém, o espectador de qualquer coisa, mas principalmente do cinema, ele não é neutro, mas ele pode ser acionado para se tornar crítico. E eu vou dizer por que ele não é neutro no decorrer desse vídeo. Bem, primeiramente, todo mundo, assim como o espectador, né? O espectador é qualquer um de nós, qualquer um que assiste produto audiovisual. O espectador, ele é produto da sua cultura. O ser humano é produto da sua cultura, do seu meio, não é? Então, nós somos produtos do Brasil, né? Nós aqui, só para citar um exemplo, do Brasil do século XXI. Eu, no caso, né, final ali do século XIX, ou melhor, final do século XX e começo, agora década já de 20, do século XXI. Então, eu tenho toda uma bagagem, toda uma experiência, todo um aprendizado, né, uma trajetória, tanto de vida, quanto de formação acadêmica, quanto de trabalho, enfim, toda uma experiência que faz aquilo que a gente chama de a nossa bagagem, ou, como diria o Bourdieu, o nosso capital cultural. Né? Então nós somos produtos da cultura, desse meio, desse amálgama de economia, de política, de sociedade, de cultura. Né? Nós fomos criados em uma família, fomos forjados na escola, depois passamos pela igreja, que são essas instituições formadoras principais, depois tivemos toda uma formação, digamos, informal nas ruas, nos nossos contatos, em outros espaços, além da família, escola e igreja. Então, somos produtos dessa cultura. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai assistir um filme, não tem como deixar isso para trás ou de lado, né? A gente traz conosco toda essa bagagem, todo esse repertório e experimentamos o produto filme a partir daquilo que existe em todo esse cabedal. Tudo aquilo que há vai entrar em jogo ali, direto ou indiretamente. Então, quando alguém diz não gostei disso ou gostei daquilo, não tem a ver com necessariamente gosto. Não é uma atitude espontânea e praticamente direta dizer gostei ou não gostei. Significa que o filme, somando-se a todo o seu repertório, vamos chamar assim, acionou pontos ou ligou pontos dentro daquela pessoa que causou, digamos assim, uma sensação de desconforto, né? Acabou gerando um sentimento de desprazer, de descontentamento, daí a pessoa diz não gostei, e o contrário também, acaba ativando alguns pontos ali naquela experiência, naquela pessoa, né, no meio de todas as suas experiências, e ela diz eu gostei. Então ela é acionada, o universo todo é colocado em movimento, em curso, em poucos minutos ali, né, se a gente pegar a duração de um filme, considerando a duração de uma vida, em poucos minutos. Né? Então, o ato de assistir, ele é algo situado socialmente, situado historicamente, situado psicologicamente. Ao assistir um filme, assim como o filme é um mundo específico, é um mundo no qual, de um período histórico, né, essa diegese, todo esse mundo fílmico, ela é um momento histórico, ali na história, é um momento econômico, porque o filme ali, né, ele se passa em torno de um sistema econômico, ele está dentro de um sistema político, e aí, ao assistir o filme, criamos a identificação disso também.
ou o contraste, né? A gente estabelece o contraste do período histórico do filme com o nosso, do sistema econômico com o nosso, do sistema político com o nosso, e até de toda a atmosfera psicológica com a nossa, ou atual, ou que a gente já experimentou. Então veja, o ato de assistir é um verbo extremamente poderoso e repleto de significados. Vou repetir, repleto de significados e sentidos. Nem sempre o espectador está pronto para absorver tudo isso e estar consciente. Eu gosto de usar a palavra lúcido a respeito disso tudo, mas ele é afetado. Nem sempre ele sabe pelo que ele foi afetado. Ele não consegue determinar. Então ele resume na palavra gostei ou não gostei. Mas nós sabemos que já temos uma certa experiência com a cinefilia e também com teorias da filosofia, da sociologia, da psicologia. A gente sabe que esse gostei ou não gostei, ele diz muito mais do que um simples verbo, né, no passado, gostei ou não gostei. Porque esse fenômeno da identificação, né, a identificação é quando eu olho para algo e crio uma empatia imediata com isso, porque isso desloca em mim, ou isso, como eu disse, aciona memórias, sentimentos, reflexões e por aí vai. Porém, eu posso ter também rejeição, porque isso me tocou ou ativou pontos que são desagradáveis, que eu não gostaria de lembrar, que foi um momento difícil, não é? Então, tanto a identificação quanto a rejeição, elas são respostas sociais. Todo esse cabedal social, toda essa estrutura social da qual eu fiz ou faço parte, elas estão sempre em jogo, elas estão sempre ali na base, né, por trás, como se fosse linhas de programação, e tudo que chega novo é passado, pautado por essas linhas de programação, e aí elas vão acendendo no nosso cérebro e no nosso espírito aquelas luzinhas, né? Acende luzes aqui e ali, uma luz de cada cor, e cada cor representa um sentimento diferente, um pensamento, uma lembrança, e assim por diante. Então, a identidade, a identificação e a rejeição é basicamente a preocupação máxima quando os produtores, toda a equipe está fazendo um filme. Eles se preocupam de como o espectador, o público, vai receber. É claro, o cinema ele é arte, mas ele também é indústria. E sendo indústria, ele está dentro do esquema econômico de uma sociedade, né? Como indústria, o filme é um produto muito caro para ser produzido. Ele é barato para ser consumido por cada espectador, mas no montante de todos os espectadores que consomem o filme, ele acaba sendo caro, né? Porque o retorno que ele dá para o meio cinema, imagina um filme como Avatar, que é a maior bilheteria da história do cinema. Ou seja, ele foi barato para cada espectador individualmente, mas globalmente ele gerou tanto dinheiro que passou da casa de 1 bilhão. Muito mais que isso, talvez, eu não sei os números exatos. Então, por exemplo, ele custou 250 milhões para ser produzido, e aí rendeu 1 bilhão e 250 milhões, ou seja, 5 vezes mais do que ele custou. Então ele se pagou e ele gerou um capital que vai ser reinvestido em produções futuras, em novos filmes. Então tem esses filmes chamados blockbusters, que eles são feitos para, digamos, pagar a conta dos estúdios, e tem aqueles filmes mais autorais, filmes mais independentes, filmes de festivais, que a preocupação não é tanto a bilheteria, mas esses filmes são pagos por esses blockbusters, esses filmes de arrecadação multimilionária e até bilionária. Então, nesse sentido, a emoção e a interpretação,
elas são condicionadas. O modo como a gente vai sentir um filme e o modo como a gente vai pensar um filme, elas são pré-condicionadas, porque todo esse cabedal, todo esse repertório, todo o meu capital cultural, ele está sempre ali. E eu nem tenho noção de tudo que compõe esse repertório. Porém, cada filme vai despertar alguma coisa, às vezes que eu nem, digamos, eu não tenho nem ideia. Eu costumo usar um verbo, né? Subrepticiamente. Então, subrepticiamente, o filme vai adentrando, né? Vai entrando no nosso ser mais profundo e atinge as nossas entranhas e desencadeia reações inadvertidas. Eu não tenho ideia de quando eu vou ver um filme, e aí eu gosto da expressão, a experiência selvagem de ver filmes, é quando eu não leio nada sobre um filme, sinopse nenhuma, eu não quero saber de nada, eu chego no cinema, escolho um filme a esmo, aleatoriamente, sento para assistir, e eu quero ter a experiência pura, eu quero chegar sem nenhuma expectativa, e aí eu não tenho a mínima ideia do que eu vou ver, e também nenhuma ideia do que aquilo vai me causar. Essa emoção, então, que eu vou sentir, vai desencadear, é óbvio, uma interpretação, né? De repente eu vou sentar com pares, com pessoas que também viram o filme, ou vou até a internet, digitar, teclar e dizer o que eu achei do filme num fórum, num grupo, né, de debate sobre filmes, e aí eu vou colocar ali as minhas impressões. Então, tudo isso foi condicionado por quem eu sou, por como eu fui constituído. Então, isso é, assim, central na consideração do espectador no cinema. O público, sendo considerado, então, antes de fazer um filme e depois que ele foi lançado, o público está sempre ali sendo considerado, sempre no visor, né, dos produtores e de quem trabalha com cinema, direto ou indiretamente. O público, ele é parte do fenômeno cinematográfico. Repito, não existe cinema, não existe arte sem público. Na época da pandemia, experimentamos um pouco disso, né? Não podia ter aglomeração, não podia ter espetáculo. Então, todo o pessoal, todo o meio voltado para a cultura, para os programas, para os festivais, para a promoção de eventos, tudo isso ficou bastante prejudicado e a gente viu o quanto o público é importante. Não só para dar retorno financeiro, mas para ser a razão de existir, né, de um cantor, de um produtor de filmes ou musical, né, de uma gravadora, de um estúdio, é a razão de ser disso tudo. Então o público, ele tem esse poder, né? Bom, existem então diferenças de leitura conforme a classe e conforme o contexto. Então vamos supor, a classe média alta ou rica assistindo um filme como Parasita. A percepção que eles vão ter do filme é muito diferente da percepção que as classes baixas, os pobres e até os miseráveis vão ter assistindo o mesmo filme. Então aí o fenômeno de identificação e rejeição, ele vai, assim, atuar de formas diferentes. Então os ricos e milionários olham para um filme como a procura da felicidade de um jeito, e os pobres, aquelas pessoas que trabalham e que lutam todos os dias para sobreviver, vão recepcionar o filme de uma outra forma, vão sentir e pensar de formas diferentes. Então a classe social, ela modifica a experiência do espectador. E o contexto histórico, o contexto político também muda isso. Se assistimos um filme como Guerra ao Terror, e aí os brasileiros assistem esse filme, ou seja,
Brasil não é um país que tem uma cultura de guerra, de participar de guerras, de estar, né, envolvido, ou dessas guerras atingirem o nosso território comumente. E aí você tem um americano que vai ver o filme, que geralmente é um país que está sempre envolvido em guerras, principalmente atacando, né, países no seu território, e aí alguém do Irã ou do Iraque assistindo esse filme, esse mesmo filme. Então, serão reações diferentes de espectadores diferentes por conta de contextos variados. Cada um num contexto, em um país, com um histórico de guerra ou de não guerra, um histórico de atacar ou de ser atacado, tudo isso vai mudar a percepção do filme. Portanto, as emoções que vão ser desencadeadas e as possíveis reflexões que também serão advindas desse processo. Então veja que interessante, né? O espectador, ele é aquele ser que fica ali entre dois mundos, né? Entre a passividade e a crítica. Ele nunca é neutro. Ou ele é passivo, ele aceita a imagem, ele não questiona, né? Ou ele é crítico demais. Às vezes você tem alguém que é passivo demais, tanto faz como tanto fez, eu aceito, estava lá, eu só queria me divertir, assistir o filme no cinema é só um pretexto para eu comer um pacotão de pipoca e uma garrafa de Coca-Cola, né, de refrigerante, ou a pessoa sai falando, né, fazendo toda a análise, toda a crítica, e criticando a luz, e criticando a fotografia, e criticando a atuação dos atores. Então aí a pessoa é crítica demais, né? Então o espectador, ele fica entre essas duas coisas. E o ideal é que ele não seja nem passivo e nem crítico demais. Que ele seja alguém, sim, que se deixa afetar, que veja no cinema uma experiência cinematográfica, e que ele exerça a crítica na medida certa, né? Que ele tente entender o que o filme está transmitindo, e depois que ele amplie essa reflexão a partir do que o filme o fez sentir e o fez pensar. E que outros temas, né, podem ser acessados a partir do filme, mesmo que essa não tenha sido a intenção do diretor ou do roteirista, enfim, dos seus idealizadores. Então essa moderação, esse meio termo entre passividade e um criticismo exagerado é o ideal para que o espectador possa fruir melhor, aproveitar melhor a experiência cinematográfica. Como o público é central na experiência cinematográfica, o cinema, ele é uma experiência coletiva. O cinema, quando ele surgiu surgiu como um evento social. As pessoas poderem sair de casa e irem até o cinema. Hoje as pessoas consomem no celular, no tablet, no computador, né, em vários displays, em vários dispositivos, e, digamos, a experiência se tornou ali mais individual. Mas, de certa forma, ela continua sendo coletiva, porque, primeiro, precisa de um coletivo gigantesco para produzir o filme. Nós não temos muitas vezes nem ideia de quantas pessoas foram necessárias para fazer um filme. Tem até lá os créditos, todos os nomes, mas a gente não lê tudo, a gente não fica contabilizando tudo. Então ele é uma experiência coletiva desde a sua produção, mas também ele é uma experiência coletiva no ato de fruir, porque você pode assistir no cinema, ou você pode assistir individualmente, mas depois você pode partilhar isso com outras pessoas, discutir a respeito do filme, quais foram as impressões, etc. Né? Então ele por definição, uma experiência coletiva. A recepção do filme, ele é um momento sociológico. Então, vamos pensar num filme como Titanic. Eu lembro, assim, de uma memória muito forte, que no cinema eu não vi nada igual a Titanic. Aqui na minha cidade, ônibus chegavam das cidades vizinhas que não tinham cinemas, todos os dias, para assistir as sessões, né, várias sessões por dia, ônibus lotados,
durante meses, durante mais de 7 meses. Hoje em dia, isso, Titanic é o quê? De 96, 97, né? Era uma outra dinâmica, né? Não tinha streaming, não tinha muita coisa que se tem hoje. Mas até a própria internet aqui no Brasil estava começando, né? Estava ainda nos seus momentos preliminares, mas hoje não. Hoje, mesmo quando um filme ele tem uma audiência global muito expressiva, a gente não vê mais esse fenômeno, né, de filas gigantescas rodando o quarteirão e meses a fio para ver um mesmo filme em várias sessões diárias. Então essa recepção, ela é muito significativa, ela movimenta a sociedade de várias formas, não só do ponto de vista econômico, mas ela movimenta todo, né, uma série de coisas ligadas ao entretenimento, né, toda uma cadeia, né, desde a produção até a distribuição e o consumo do produto filme, tem muita gente envolvida e a sociedade ela funciona em torno desse ecossistema. Então, para finalizar a reflexão, antes da gente falar do filme e do livro, pensar o cinema a partir de quem o vê. A gente tem que pensar o cinema a partir do público, né? Tanto quem faz, tanto quem produz, quanto quem consome, né? Então, os gêneros foram pensados para isso, para direcionar o produto filme para determinados públicos nichados, públicos que não têm predileção para ver outras coisas. Então a pessoa só gosta de terror, só quer ver terror, ou a pessoa só gosta de filme de ação, né, aventura, e aí não tem muita paciência para drama, não tem muita paciência para romance. Então os gêneros atendem muito diretamente um público, né, nichado, um público específico, e esse público, então, ele vai, digamos, se sentir sempre contemplado conforme vai saindo novos filmes dentro daquele gênero, né? Então, o cinema, ele é o olhar de alguém para o olhar de outrem. O olhar de alguém que produziu, que idealizou, para o olhar de outrem que vai apreciar, vai pagar por isso, vai consumir esse produto e vai ter uma apreciação sobre isso, sobre esse produto, se foi bom, se não foi, por quê, né? Então toda essa reflexão. Então o filme de referência para nós é Roma, do Alfonso Cuarón. Roma, ele é o retrato da memória íntima como leitura histórica e política. Então você pode analisar o filme Roma, o diretor conta, né, uma memória, né, lembranças da sua infância, daquela casa, daquela empregada doméstica que cuidava dos filhos, uma família numerosa, filhos pequenos, a mãe, o pai que estava sempre fora trabalhando. E aí você pode analisar o filme do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das memórias afetivas daquela criança que cresceu na companhia daquela empregada doméstica, então toda uma relação afetiva, amorosa, e você pode também enxergar pelo aspecto político, né, de toda aquela revolução, daquela convulsão que o México vivia na década que o filme retrata, na qual o Alfonso Cuarón, o diretor, era menino, né, era criança, ali década de 70, década de 80, né? Então, quando ele era menino, essas lembranças, tanto do ponto de vista psicológico, afetivo, quanto do ponto de vista do país, né? Onde a empregada está dando à luz, e lá fora do hospital, uma convulsão social, uma revolta, as pessoas no quebra-quebra, né, populares enfrentando a polícia em confrontos diretos, né, muita violência, explosões, mortes, enfim. Então, pode se analisar dessas duas formas. Cada espectador pode analisar de uma forma ou das duas formas. Ambas fazem parte aí da reflexão. Na literatura, vamos ficar com o conceito de história do Walter Benjamin.
Conceito de história, a história lidando com, a partir de vestígios, né? Digamos, a versão dos vencidos e a versão dos vencedores. A história, ela é esse relato, né? Muitas vezes, quando a gente, eu, por exemplo, dou aula de história, o aluno pode contestar, professor, mas isso aí foi de fato assim? Eu sempre digo, olha, essa é a história oficial. Aliás, a história oficial é o nome de um belíssimo filme argentino, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, na época, hoje internacional. Então eu falo, eu ensino a história oficial. A história tal como ela foi é diferente. A história é a história dos vencedores, aqueles que tiveram a oportunidade de contá-la, de registrá-la, né? Se perguntarmos sobre a América, a história da América do ponto de vista dos indígenas, vai ser uma. Do ponto de vista dos negros, né, africanos escravizados, vai ser outra. Então, a história foi contada do ponto de vista do homem branco europeu, do colonizador. Então, acabou virando a história oficial. Então, o Walter Benjamin, ele diz, a história não é um produto único, ela é um produto de uma perspectiva, de um ponto de vista, de uma visão de mundo, de espectadores que assistiram os fatos e cada um viu de uma forma diferente e deu a interpretação que lhe aprouve, né, que lhe agradou mais. Então, essa visão tanto de Roma quanto sobre o conceito da história, né, o filme e o livro. Então, para fechar, né, hoje em dia a gente vê muitas narrativas autobiográficas e memórias filmadas, dependendo muito dessa perspectiva, desse olhar, e o cinema também resgatando memórias em contextos de apagamento político e social. Toda imagem deixa vestígios. A razão crítica é aprender a ler esses sinais.